de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, o que nós temos visto é uma sucessão de escândalos afetando o governo Bolsonaro. Desde Rolex, vendido e recomprado, a joias, sempre há um novo escândalo numa sucessão praticamente infinita. Este agora, no entanto, me parece de todos o mais sério, porque trata também de informação, não de uma informação comum da cidadania cívica, mas, pelo contrário, é uma espécie de demonstração final de que, em última instância, o projeto do Bolsonaro era mesmo fazer o país retroceder, não avançar 50 anos em 5, mas retroceder 60 anos em 4. Porque, evidentemente, esse projeto, que era a CEOP, a Secretaria de Operações Especiais de Informação, que foi criada em junho de 2020, é isso que se está chamando de ABIN paralela, que tinha uma função similar de reunir informação e de analisar cruzamento de dados de vários ministérios e também de estados, e que foi criado logo após a saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Do que se trata aqui é algo muito similar ao Sistema Nacional de Informações, ao malfadado SNI, uma das primeiras criações da ditadura militar logo após o golpe de 64. E é o que nós geralmente esquecemos aqui, para ver como é que as coisas se reúnem, acabam sendo uma só. O criador e o diretor do SNI, no seu maior período, foi o general Golbery Couto e Silva, também por isso de triste memória. Mas o general Golbery criou o primeiro Sistema Nacional de Informações de maneira informal em 1961, quando ele se tornou diretor de um instituto, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, que foi responsável pela desestabilização cultural do governo João Goulart, produzindo material, propaganda anticomunista, sobretudo pequenos documentários que circulavam o Brasil inteiro e que terminaram por desestabilizar o governo João Goulart. O general Golbery criou, dentro do IPES, uma espécie de ABIN paralela, se você desejar. E assim que o regime triunfa, ele apenas deixa a presidência do IPES para se tornar o criador e o primeiro diretor do SNI. O que o governo Bolsonaro realizou é exatamente a mesma coisa. Da guerra cultural à guerra das informações. É uma coisa só. Por isso também, Mário Vitor e Natália, é por isso que o grande anátema da extrema-direita é a universidade. O maior inimigo do bolsonarismo é Paulo Freire, porque a oposição é muito clara. De um lado, um projeto cidadão, um projeto republicano de fazer com que a informação seja fundamental para a formação do cidadão e do indivíduo. De outro lado, um sistema clandestino de manipulação de informação para perpetuar a família Bolsonaro no poder. É isso que nós enfrentamos durante 4 anos, de 2018 a 2022. Este é o projeto que foi derrotado em 30 de outubro de 2022. Um ponto final, Aquiles, aí começamos a conversa. Me parece absolutamente indispensável, mas absolutamente indispensável, que desta vez não haja complacência, espírito de conciliação, não haja demora, não haja nenhuma forma de leniência. É evidente que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, é evidente que a ABIN, é evidente que a Polícia Rodoviária Federal, é evidente que a Polícia Federal continua com quadros infiltrados do bolsonarismo. Então é muito importante que este caso agora sirva de lição definitiva para o governo. Não se pode conciliar o tempo todo com as pessoas que querem acabar com a democracia no Brasil. É preciso expurgar quem tiver colaborado durante o governo Lula para que essas investigações não fossem levadas adiante. Como nós vimos logo após o 8 de janeiro, que havia no GSI membros infiltrados do ex-governo Bolsonaro. Nós descobrimos, para o nosso horror, após o 8 de janeiro, que a agenda pessoal e secreta do presidente Lula era transmitida para o tenente-coronel Mauro Cid, quando ele estava em Goiás. Então, neste caso, me parece muito importante que não haja conciliação, não haja leniência. É indispensável que essas pessoas sejam demitidas do serviço público, além de, obviamente, responsabilizadas pelo crime que cometeram. Eu tenho, sim, um pouco mais de esperança agora, mas vou tentar explicar o porquê. Numa cronologia bem sucinta dessa crise, vamos lá. Em março de 2020, no programa Roda Viva, o Gustavo Bebiano, pela primeira vez, utilizou a expressão ABIN paralela. Março de 2020. Ele disse isso no programa, menos de um mês depois ele teve um ataque cardíaco e faleceu. Em abril de 2020, houve a famosa reunião ministerial, que era uma reunião que não deveria se tornar pública. Ela apenas se tornou pública porque quando o ex-ministro Sérgio Moro deixa o governo, dá uma declaração dizendo que ele deixava o governo porque o presidente queria interferir na Polícia Federal, e a única prova que ele apresentava, ele disse: há uma reunião na qual isto foi discutido. Então o ministro Celso Mello liberou a divulgação pública da reunião ministerial de 22 de abril de 2020, aquele circo de horrores que nós todos assistimos. Há um momento em que o Jair Bolsonaro, com aquele português peculiar, que ele é peculiar, diz que ele não ia esperar a família dele ser o que todos nós sabemos que ele falou, e que para isso ele precisava de um sistema de informação eficiente, porque disse o Jair Bolsonaro, em abril de 2020, ele diz assim: a BIM, a Polícia Federal, me desinforma, não me dão informações. Mas ele completa e diz assim: o meu particular funciona.
Ou seja, o meu sistema de informação particular funciona. Palavras de Jair Bolsonaro, abril de 2022, que é precisamente quando essa engrenagem foi montada. Ela só foi montada depois da saída do Gustavo Bebiano do governo. E, ao que parece, o Gustavo Bebiano deixa o governo por pressão do Carlos Bolsonaro, porque se opôs à montagem dessa estrutura paralela. Dezembro de 2020, a ministra Carmen Lúcia solicita abertura de investigação criminal porque vazou, e a própria advogada do Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que eles haviam recebido instruções da ABIN sobre como se comportar no caso das rachadinhas. E se vocês se lembrarem, nessa época, funcionários da Receita Federal tiveram seu sigilo fiscal devassado, e isso foi denunciado na época. A ministra Carmen Lúcia pediu abertura de investigação criminal. Não é necessário dizer que o procurador-geral da época, o Augusto Aras, arquivou a denúncia. Então, esse caso já estava mais ou menos na superfície. Em outubro do ano passado, em final de outubro de 2023, uma jornalista investigativa que é fantástica, a Juliana Dalpiva, que na época trabalhava no UOL, publicou uma coluna muito importante falando do escândalo, e já dizendo claramente isto, uma ABIN paralela. Isso foi no outubro do ano passado. Muitos de nós poderiam ter pensado, bom, mas não vai acontecer nada, a Polícia Federal não age, o Ministério da Justiça não tomará nenhuma providência. Luiz Parra, o que me dá um pouco mais de ânimo é perceber que no governo do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, ao que parece, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça tudo fazem para se afastar de qualquer espécie de lavajatismo. Veja, nenhum de nós viu uma única cena filmada da busca e apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordi. Nenhum de nós viu uma única cena no Jornal Nacional com vinheta e chamada da busca e apreensão. Natália, escuta isso. 6 aparelhos celulares, 4 computadores que pertenciam à ABIN foram encontrados em residências associadas ao deputado federal Ramagem. Ele já está fora da ABIN há 14 meses. 14 meses que ele se desincompatibilizou para concorrer ao cargo. Então isso quer dizer que desde outubro do ano passado até ontem, a Polícia Federal fez um trabalho quieta, sem alarde, sem espetacularização, e chegou ao ponto mais importante até agora de todas as denúncias envolvendo o governo Bolsonaro. Ao que parece, mais de 30 mil pessoas foram ilicitamente espionadas, entre elas, o que é muito impressionante, entre elas, uma promotora de justiça do Rio de Janeiro, que por um breve período de tempo foi responsável pelo caso da Marielle e do Anderson, assassinados durante a intervenção militar, quando o responsável pela segurança do Rio de Janeiro era o general Braga Neto. Então vocês percebem que as pontas começam a se unir. Essas pontas se unindo só tem uma coisa, só tem o próximo passo. Eu creio, como um cenário provável, que o delegado Ramagem vai ter muita dificuldade para manter o seu mandato. Mas me parece ainda mais que, com o avanço das investigações, será ainda muito mais difícil para Carlos Bolsonaro e para Jair Bolsonaro se manterem imunes a essa investigação.